Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e nós estamos no projeto de leitura de Isabel Augusta, Família como Caminho, da Solange Maria Rosset. A ideia é estudarmos juntos. Se você ainda não lembra, tá perdido por aqui, volta lá no primeiro capítulo para a parte de início para entender do que se trata esse projeto. Bom, mas sem mais demoras, vamos ao capítulo 10, Dados de Realidade. Iá estava bonita, bem arrumada e animada. Disse que nessa sessão só queria falar, pois tinha muitas coisas para contar. Começou dizendo que tinha se sentido muito feliz na última sessão, desde que soube que viriam todos, todinhos mesmo, para a sessão. Ficou primeiro chocada, depois muito emocionada. Pensou que era uma burra por ficar fazendo sintomas e bobagens para ver se eles provavam que a amavam. Eles só poderiam amar. Se não amassem, não estariam todos disponíveis para vir à sessão. Teve também maus pensamentos, mas controlou e não deu corda. A sessão foi um barato. O tempo todo sentiu-se como parte da família, com direito a dar palpite, a fazer comentários, a corrigir dados que os outros davam. Quando acabou a sessão, e todo esse mês, o sentimento mais forte que experimentou foi de gratidão a todos. Mas tinha uma sensação de gratidão à vida. Até ouviu algumas vezes a música Graças à la Vida, uma canção que sua mãe costumava ouvir quando era pequena. O mês foi cheio de coisas. Até um namorado arranjou. Nada muito importante, mas foi a primeira vez em que ficou com alguém de cara limpa, sem bebida ou droga. Foi esquisito, mas gostou. Não está querendo nada muito sério, inclusive porque ele é mais novo que ela. Filho de um ex-amigo de Henrique que agora é quase inimigo. Se o rapaz fosse muito interessante, ela até investiria. Mas foi só uma boa experiência e não vale o preço de desagradar o seu irmão e criar mais confusões. Como não é nada sério, pense em encerrar logo. Sua mãe melhorou bastante, tendo passado vários dias bem consciente. Pode conversar e participar do que acontecia. Porém, foi só sair sozinha da cama e caiu. Fraturou o osso da canela e agora está engessada. Como está com muita dor, passa o tempo todo sob efeito de analgésicos e fica só dorminhocando. Foi aniversário da mãe e, como ela estava bem, toda a família reuniu-se. Após o almoço, ela foi para o jardim da frente da casa com Rebeca e a filhinha Camila, para aproveitar o sol, pois o dia estava frio. Aos poucos, os sobrinhos foram chegando e ficaram conversando, sem assunto certo. Num determinado momento, Diogo perguntou se era verdade que ela era filha de uma lavadeira que trabalhava para eles. Uma empregada havia dito que ela se parecia com a lavadeira. Sem nenhuma dificuldade, começou a contar que não sabia de nada, mas que na última sessão individual tinha falado sobre isso e estava se lembrando de todas as fantasias que já teve sobre o assunto. Todos começaram a contar as histórias e fofocas que tinham ouvido contar sobre a adoção de Iá. Riram muito, checando o que poderia ser verdade e o que era absurdo. As histórias eram variadas, desde que ela era filha de Débora, passando por ser filha da Vilma com outro homem, ser filha de Rubens com outra mulher, até ser filha de alguma empregada com Rubens ou outro pai. Depois, cada um começou a contar todas as fantasias que já tinham tido sobre sua própria origem. Algumas histórias eram engraçadas, outras impossíveis de serem verdade, algumas bem viáveis, apesar de serem todas irreais. Uma vez que, com exceção dos próprios nascimentos, Rebeca e Iá acompanharam todos os outros. Elas lembravam-se de vários fatos acontecidos. Iá ficou espantada de como a história era a mesma, só mudava alguns conteúdos. Pensou que quando os filhos não são adotados, essas fantasias diluem-se com o passar do tempo. No entanto, nos casos em que a adoção é real,
as fantasias provavelmente não são checadas e mantêm-se por toda a vida. Falou isso para os sobrinhos e juntos concluíram que era muito bom poder checar tudo e não deixar coisas embaixo do tapete. Entretanto, o que ela tinha de mais chocante para contar-me é que tinha ido conversar com pessoas que poderiam saber sobre sua história verdadeira. A primeira pessoa que procurou foi Viridiana, empregada na sua casa quando foi adotada, onde permaneceu até ela ter 6 anos. Ela tinha muito para contar sobre a sua infância, sobre a sua origem. Só sabia o nome e onde morava a tal comadre que a trouxe. As histórias eram que ela já sabia, ou coisas do dia a dia, que não lhe fizeram diferença. Porém, a ex-empregada disse ter certeza de que a não é filha de Rubens. Ela disse ter sabido por intermédio do marido, motorista, do patrão, que Rubens havia feito uma cirurgia para não ter mais filhos. Segundo ela, soube disso na época em que Vitor nasceu, e apareceu uma moça dizendo ter um filho de Rubens. Assim, ela não poderia ser filha dele. Com o endereço da comadre Wanda, preparou-se para saber o que tinha para saber. Numa manhã, achou que já estava pronta e foi procurar um povoado onde ficava o endereço. Ao chegar ao local indicado, soube que a comadre havia morrido 3 anos antes, mas uma filha morava ali perto. Ao apresentar-se, a filha da comadre mostrou saber quem ela era. Ao ser perguntada sobre sua história, a moça disse que a mãe sempre contava o fato. Sabia ainda mais porque naquela época tinha 12 anos e lembrava-se de algumas coisas. Sem titubear, contou o que sabia parear. Passou a contar o resumo do que a mulher contara a ela. A tal Wanda morava em frente a uma pensão, num local no interior da cidade. Numa tarde, foi procurada por uma moça grávida, que trazia uma menina pela mão e disse-lhe que queria dar o bebê que ia nascer a qualquer momento. A moça morava num circo, já tinha uma filha e não poderia cuidar do bebê. Havia escolhido Wanda porque observou a forma que ela lidava com os filhos pequenos e achou que seria uma boa mãe para seu bebê. 2 dias depois, apareceu com o bebê no colo, entregou-o a Wanda e deixou um papel com data e hora do nascimento, nome que ela deveria receber, com o qual havia sido batizada em casa pela parteira, e o nome da parteira. Agradeceu. Disse que ia pegar um ônibus para encontrar o circo numa cidade vizinha, beijou a filha e foi embora, levando pela mão a outra menina e uma mala pequena. Wanda não pretendia ter mais filhos, mas ficou sem ter Wanda não pretendia ter mais filhos, mas ficou sem ter como dizer não para a moça. Pegou o bebê, pensando dar para outra pessoa. A primeira em quem pensou foi a comadre Vilma, a pessoa mais rica que conhecia e a que poderia dar um bom futuro para a menina. Ajeitou o bebê como pôde e no dia seguinte levou-o para a Vilma. Quando Iá perguntou sobre o bilhete, ela disse que achava que a mãe o tinha entregado junto com o bebê. Ela não sabia o que estava escrito, além do que já tinha dito. Iá disse que ouviu toda a história como se fosse realmente só uma historieta, sem maiores emoções ou sentimentos. Saiu, foi para casa e mais ou menos 20 quilômetros. Dirigiu sem pensar muito no assunto. Outras questões banais vinham-lhe à mente. Quando chegou à sua casa, a empregada ofereceu-lhe comida, pois já tinha passado do horário do almoço. Ela, sem pensar, respondeu que só queria um copo de leite. A empregada questionou, pois ela nunca, nem quando criança, gostara de leite. Ela não deu atenção, porém, ao tomar o primeiro gole, começou a ter náuseas, enjoos e a vomitar intensamente. Passou 2 dias na cama. O vômito passou, mas sentia-se completamente fraca e só tinha desejo de dormir. Não era depressão ou coisa parecida, era um tipo de torpor. No terceiro dia acordou bem e à tarde foi tentar conversar com a mãe.
Ela parecia estar lúcida e escutou toda a história sem argumentar, com um ar de que não queria mais saber ou falar sobre o assunto. Iá disse que sentiu profunda compaixão pela mãe. Não aceitava a forma como ela fez todas as coisas na sua vida, porém, pela primeira vez, não sentia raiva nem mágoa pela primeira vez, não sentiu o desejo de magoá-la, o impulso de fazer coisas contra alguém. Beijou-a, sentou no seu colo, que sentiu duro e seco, mas bom, e ficou assim por alguns minutos abraçada a ela. Durante esses minutos sentiu uma paz profunda e um desejo de perdoar do fundo do coração a essa mulher que tinha feito o melhor que podia por ela. Quando saiu do colo, Vilma estava chorando e a enxugou as lágrimas e disse que a amava. Ao falar, lembrou-se de que, quando criança, dizia muito que amava as pessoas da família, mas, mais ou menos aos 12 anos, num dia em que falou para sua mãe que a amava, um dos irmãos disse que ela só falava isso porque estava querendo alguma coisa. Ela recordou-se da dor que sentiu e a impotência em explicar que não era verdade. Nunca mais conseguiu dizer que amava alguém. Algumas vezes em que desejou dizer isso, não conseguiu. A garganta trancava e ela começava a pensar se amava mesmo ou se estava querendo alguma coisa. A empregada trouxe o lanche. As duas lancharam em silêncio, mas era tranquilo. No final, Iá disse que queria perguntar uma coisa e nunca mais tocaria no assunto. Perguntou do bilhete, e a mãe disse que a comadre tocou no assunto, mas não entregou nada. Não lembrava se ela não quis ou a comadre desistiu de entregar. Iá não ficou satisfeita com a resposta, mas decidiu não mexer mais no assunto. Só que, segundo ela, seu inconsciente não decidiu mesmo. Acordava todas as noites com a sensação de que estivera sonhando algo relacionado ao bilhete, à sua verdadeira mãe e às coisas parecidas. Toda vez que acordava durante a noite ou pela manhã com essa sensação, vinha-lhe o impulso de rezar pela sua verdadeira mãe e por Vilma. Fez isso e sempre ficava em paz. Fazia mentalizações de luz e paz para as duas mulheres e sentia-se também em paz. 2 dias antes da sessão, a filha da tal comadre telefonou para Iá, dizendo que ficara com a questão na cabeça e lembrou que tinha umas tralhas da sua mãe na casa do irmão mais velho. Sempre conversavam que precisavam olhar o que tinha e jogar fora. Assim, foi lá e mexeu nas coisas da mãe e achou o bilhete. Se a quisesse, estava com ela. No dia anterior, a sessão foi buscar. Pegou o bilhete. Nossa, gente, eu tô arrepiada, é verdade, olha só. Arrepiei. Bah! É interessante como, mesmo lendo, a gente pode ter empatia pelo personagem, pode ter. Eu, pelo menos, leio, eu sei que é uma história de uma pessoa, sabe? Então, eu realmente fico pensando como foi a sensação dela nesse momento em que ela pega no telefone e diz assim: eu tenho isso que você quer, sabe? Então, é bem, bem impressionante. Estou bastante arrepiada agora. Mas vamos continuar. No dia anterior, a sessão foi buscar. Pegou o bilhete, deu um dinheiro de presente para a mulher, colocou o papel dentro do envelope e assim estava. Não conseguiu ler. Pediu-me se podia ler agora na sessão. Abriu o envelope e pediu que eu lesse antes e depois lhe desse. Era uma folha de papel amarelado, uma folha de caderno, onde estava escrito em tinta azul, numa letra bem redonda e legível. Esta menina chama-se Elizabeth. Nasceu dia 25/9/74, às 18 horas. A parteira foi a dona Josefa, que mora ao lado da igrejinha. Ela já foi batizada pela parteira. Li as linhas e passei para Iá. Ela leu e começou a chorar baixinho. Abracei-a e ela disse que estava aliviada. Tinha tido medo de ler o papel e de estar lá escritas coisas ruins ou que complicassem a sua vida.
Perguntei quais eram as suas fantasias e ela disse não saber direito. Porém, se tivesse nome e endereço dos pais, ela não ia descansar sem ir atrás. Se dissesse que ela era filha de Rubens, ficaria ainda mais infeliz. Assim, tinha a sensação de que a história acabava, como se agora ela realmente pudesse ir para frente. Perguntei o que ela pretendia fazer com o papel. Disse que tinha 2 desejos. Um, de mostrar para algumas pessoas da família, outro de queimar ritualisticamente. Falei que poderíamos programar isso, mas que eu ficava querendo saber o que ela pensava e sentia com relação ao nome que tinha no papel. E a disse que desde a sessão em que eu perguntei se ela sabia seu verdadeiro nome, pensara muito sobre isso e fizera 1000 fantasias, escolhendo o nome que gostaria de ter. Num dia, pensou que não fazia a menor diferença que nome era, pois a pessoa com aquele nome era filha de alguém que ela não conhecia. Isabel Augusta era dessa família, e metida nessas confusões. Aceitei sua explicação, mas marquei que talvez ela tivesse que voltar a pensar nisso, se o assunto retornasse um dia, quisesse ou não. Isso tinha algo a ver com ela. Voltei a perguntar a ela se tinha alguma ideia sobre o ritual de queimar a folha de papel. Ela contou-me que havia uma história na família que, quando os irmãos eram pequenos, os pais faziam um luau na praia, no local para onde iam todos os anos, nas férias de verão. Era uma história em que os irmãos contavam muitas vezes e ela tinha uma sensação de tristeza por não ter participado. Sempre que era relatado, como se tivesse acontecido num tempo em que todos eram felizes, antes de ela ter trazido infelicidade e desavença para a família. Ela pensou que poderiam fazer um fogo e ela queimar o bilhete, talvez nas férias. Não sabia bem como. Encerramos a sessão com a minha sugestão de que ela conversasse com alguns membros da família sobre a ideia. Agora a gente vai passar para a parte em que a autora faz as interpretações dela sobre a sessão. Essa foi uma sessão na qual o mais importante era deixar que a cliente contasse o que havia acontecido. Acreditei que acompanhar o seu relato sem interpretações desnecessárias era uma forma de respeito e qualificação das aprendizagens e dos movimentos próprios dela. Isso é importante, porque foi uma avaliação que ela fez. Não foi algo impensado, apenas vou escutar passivamente. Ela fez uma avaliação e decidiu escutar ativamente. Quando o cliente tem uma ideia fechada sobre um determinado assunto, não importa o motivo, se não é importante para ele naquele momento ou se está resistindo a lidar com o tema, não forço a entrada, mas marco que mais cedo ou mais tarde ele pode precisar mergulhar no assunto. Assim, não pressiono demais, mas não desqualifico a importância do assunto. Foi o que fiz com o IA. Não quis se aprofundar na questão dos 2 nomes. Se fosse uma questão que precisava ser vista para facilitar a continuação do processo, a estratégia seria outra. Passaria uma tarefa direta ou tarefas próximas que aos poucos trariam e facilitariam o assunto antes evitado. Então, vocês veem, ela conta aqui para nós as 2 estratégias que ela teve. Então, por mais que tenha sido mais uma sessão de relato, ela ainda assim foi uma escuta ativa e ela foi fazendo uma avaliação de como aquilo pode estar se encaixando no processo terapêutico da IA. Então, enquanto psicólogos, precisamos estar fazendo o mesmo. Pode ser que algumas vezes pode surgir uma dúvida, mas tendo a escuta ativa e pensando os processos que precisam ser aprendidos pelo seu cliente, então vamos seguindo os passos para facilitar essas aprendizagens, ok? Então isso que eu acabei de falar foi o que a gente já aprendeu nesse livro. Se você chegou a uma conclusão diferente dessa, deixa seus comentários, compartilha para os amigos que estão clinicando e deixa seu like que ajuda bastante aqui para mim. Tchau, tchau!